Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um assunto muito polêmico, o que a Bíblia e a depressão pode nos falar, né? Existe alguma correlação? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na verdade ainda existe muitas pessoas, muitos cristãos, até por que não dizer muitos pastores, que ainda acreditam que a depressão não é uma doença, que a depressão na verdade é um problema espiritual. E, na verdade, nós vamos mostrar para vocês aqui que existe uma correlação muito grande da questão da depressão, além de ser um problema que é psicológico, acaba afetando o nosso físico, tá bom? Então, assim, a gente sabe que nesses últimos tempos tem aumentado demais da conta a questão da depressão no mundo todo, né? Inclusive, depois da Covid, piorou a situação. O IBGE fez até uma pesquisa em 2019 e constatou que 16,3 milhões de brasileiros estavam com depressão. Então imagina-se que hoje, com certeza, este valor já está muito maior, não é verdade? Então, o que eu quero trabalhar com vocês hoje? Eu quero mostrar para vocês hoje que, na verdade, este número é um número real, né? É um problema real que nós estamos vivendo hoje em dia, tá? E, infelizmente, a gente, muitas das vezes, ainda existe muita resistência no meio cristão em dizer que, na verdade, este é um problema que não é uma enfermidade, né? Que é um problema espiritual, de possessão, que precisa expulsar, que precisa, né, orar. E muitas das vezes a gente acaba sendo iludido por isso. Eu não vou dizer que todas as depressões é problema psicológico, tá? Mas em grande parte, a maioria é problema, sim, é problema da alma e que precisa ser tratado, que precisa ser curado, tá bom? E diante desses números que eu acabei de falar, os cristãos precisam saber sobre a depressão e como vencer esse tabu que envolve a doença, né? Encontramos resposta na Bíblia e vamos te ajudar a pensar mais sobre o assunto, né? O que é a depressão? O que é a depressão? É a pergunta que nós podemos fazer e você pode pensar também. A depressão é um transtorno psicológico, né, que é caracterizado por tristeza persistente, resistente, né? A falta de interesse em realizar atividades que antes era comum no seu dia a dia, né? A pessoa tinha facilidade de realizar algumas atividades, hoje ela não tem mais, né? Outros sintomas que indicam a doença são a insônia, sonolência, né? Falta ou aumento de apetite, cansaço excessivo, falta de energia, apatia, autodesvalorização, sentimento de culpa e muitos outros, né? E a causa da doença é a que mais gera polêmica entre os cristãos, né? Mas poucos sabem que não são apenas problemas pessoais, não são, e problemas pessoais e traumas do passado que causam a doença. Fatores físicos também contribuem para o aparecimento de doenças emocionais, né? Como os fatores genéticos ligados à depressão, assim como a deficiência de substâncias cerebrais, problemas hormonais, entre outros, né? O que pode aumentar o risco do desenvolvimento desses problemas são no histórico familiar, né? Estresse crônico, né? Ansiedade crônica, traumas psicológicos, conflitos conjugais, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares e até problemas endocrinológicos. Sendo assim, uma pessoa com sintomas depressivos, ela precisa procurar um médico para atender as causas e iniciar o tratamento, assim como também acontece com as doenças físicas. Mas nada impede de que esta pessoa que é cristã procure também um pastor, procure alguém da sua confiança para poder compartilhar do seu problema. Porque essa é importante, vai te ajudar grandemente, né? Te ajudar a sair desta situação,
tá bom? Então, nós vamos estar abordando aqui sobre a questão do cristão, né? Por que até por volta dos anos 90, nos anos 2000, ainda existia um tabu muito grande entre os cristãos, porque todos acreditavam que, na verdade, a depressão era decorrência de alguma opressão maligna, de algum problema espiritual, mas com o tempo a ciência avançou, os conhecimentos avançaram, e uma grande parte dos pastores hoje já tem consciência de que, na verdade, este problema não é um problema somente da alma, é um problema que envolve também o corpo físico. Não é um problema espiritual somente, né? É um problema que está relacionado entre a alma e o corpo, e que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, né? Que não adianta só orar, não adianta você dizer, não, eu vou só orar e eu vou ser liberto. Pode acontecer, pode, porque Deus pode fazer isso, né? Mas, assim, a nossa experiência nos leva que o melhor caminho é você sempre procurar ajuda, tá bom? E outra coisa, né? As pessoas que estão à sua volta, elas precisam entender, precisam conhecer a sua doença, tá bom? Porque o grande problema e a maior dificuldade que existe é que a pessoa que tem depressão, às vezes ela está dentro de casa, as outras pessoas não entendem, as outras pessoas não reconhecem, as outras pessoas, às vezes, de ajudar, até prejudicam esta pessoa, ao ponto de dizer, não, esta pessoa, você tem que ser forte, você tem que levantar desta situação, você não pode deixar essa situação te dominar. Mas quem conhece o problema, quem já viveu o problema, sabe que não é bem assim, né? Todas as vezes que alguém fala para você assim, tem que melhorar, você tem que superar, na verdade, esta pessoa está te jogando cada vez para baixo, né? Então, antes de mostrar o que a Bíblia fala sobre a depressão, precisamos responder uma pergunta anterior, que o cristão muitas das vezes fica sem saber, na dúvida, né? Será que eu procuro um médico? Será que eu procuro um psicólogo? Ou se eu procuro talvez o pastor da igreja, ou um amigo, ou qualquer que seja a pessoa, né? E muitas das vezes a gente fica procurando assim, uma saída. Só que quando você chega no nível da depressão, você precisa de ajuda. Não tem como, tá bom? A depressão, ela na verdade, ela vai te enclausurando. Ela vai, na verdade, te asfixiando aos poucos, né? Então, nesse aspecto, eu preciso que você entenda sobre isso, tá bom? E que, na verdade, a Bíblia também relata, em alguns casos, de alguns grandes heróis da Bíblia que também tiveram problema de depressão, tá? E nós vamos abordar esses temas no próximo vídeo. Então é por isso que eu te peço, se inscreva no canal, né? Dê o seu like, tá bom? Para que a gente possa depois estar juntamente com vocês aí esclarecendo algumas dúvidas, trazendo a você alguns ensinamentos importantes, tá bom? E eu espero que no próximo vídeo você esteja com a gente, tá bom? Então, se inscreva no canal, dê o seu like, tá bom? E até a próxima. Valeu, até mais.